Amigas e amigos, a meta dos golpistas de aprovar a reforma da Previdência a qualquer custo já ganhou ares de desespero e de histeria. Dois jornalões fazem editoriais hoje com este tom, o jornal Folha de São Paulo e o jornal o Globo. O empecilho para eles agora é esse agrupamento chamado Centrão, que reúne os partidos PP, PR, PSD, PTB, PROS, PSC e PTN, segundo o editorial do Globo, entre outros, diz aqui. Agora, quem criou este agrupamento com este perfil foi exatamente a mídia. Instrumentalizou este grupo para possibilitar, para viabilizar o golpe, para viabilizar os votos necessários ao impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff. Fizeram isso também na farsa do Mensalão, na farsa da Operação Lava Jato. A questão é, o comportamento deste grupo, desse chamado Centrão, não é diferente do comportamento do ponto de vista ético e moral. Não é diferente do comportamento do Grupo Globo, de outras máfias midiáticas, do PSDB, do DEM, do PPS, da Operação Lava Jato, do Rodrigo Janot. Não tem diferença nenhuma. É o mundo do golpe. Agora, eles brigam lá entre eles, por questões, de interesses, sobretudo econômicos. São as contradições no seio do golpe, no seio da direita, parafraseando o Mao Tse Tung, que dizia, das contradições no seio do povo. Eles brigam porque são as facções do golpe, agora não tem diferença nenhuma entre eles. Esta é uma realidade. Por isso que eles estão aí se degladiando, porque o Temer tenta segurar as pontas lá e tem apoio, tem dado dribles no Grupo Globo, apoio do Estadão, apoio aí desse chamado Centrão, que é lá no Congresso Nacional, o esteio deles é esse aí. Agora, esse agrupamento não caiu do céu, não surgiu do nada, ele tem representatividade, ele foi eleito. Quem elegeu essa turma aí? Basicamente a ideologia da chamada classe média, essas camadas intermediárias, que tem esse comportamento típico, que não fica no centro, ou vão para a esquerda ou vão para a direita de acordo com as suas conveniências. A classe média, ideologicamente tem um comportamento assim, pensa no seu enriquecimento, pensa nela em primeiro lugar. Lógico que isso não é generalizado, estou falando como comportamento de classe. Lógico que há as pessoas que têm comportamentos diferentes entre as composições sociais, em todos os setores. Mas como ideologia, a classe média é assim. Dá as costas para conceitos civilizados da civilização como democracia, direitos humanos, inclusão social. Pensam neles em primeiro lugar, o resto é o resto. E a direita, a elite brasileira, utiliza muito isso. O Centrão, portanto, é fruto disso aí. Aí o Globo, obviamente, que tenta, olha, vocês vieram até aqui com a gente, agora vocês saiam do caminho. Esse é o recado do Globo no editorial, está dito isso abertamente, que o Temer tem que entregar o que ele prometeu, está dito no editorial. Que ele vinha bem, o Temer diz aqui, que ele vinha bem, até a delação aí do grupo JBS, que foram eles, foi o Grupo Globo que instrumentalizou o Janot para fazer aquela delação premiadíssima, faca no pescoço. E diz o Globo, vem mais por aí. E o Janot tem falado, olha como a coisa se revela. Aí diz o editorial que o Temer, essa história da economia, dos trilhos do Temer, eles vêm falando, a economia volta aos trilhos, é uma propaganda em cima disso. E existia uma bagunça no governo Dilma que eles estão pondo a economia nos trilhos, com 14 milhões de desempregados. Os trilhos do Temer, a tal da ponte para o futuro, conduz o país para o golpe, para o abismo. É o programa do golpe. Não tenhamos ilusão quanto a isso. São dois mundos, portanto, do ponto de vista dos comportamentos sociais, éticos e morais. Utilizaram aí esse agrupamento também na farsa do Mensalão, na farsa da Operação Lava Jato. O Lula foi habilidoso ali, conseguiu compor primeiro, depois da farsa do Mensalão, a tentativa de golpe contra ele, compôs com outro setor do centro, que possibilitou a governabilidade e o avanço que vinha sendo, os avanços que vinham sendo obtidos. Isso foi fundamental. Se não por outros motivos, pela neutralização desse setor importante do centro. Lógico que depois a direita conseguiu cooptar o centro, levar o centro para o seu lado e possibilitou o golpe. E aí o editorial do Globo diz aqui o seguinte, que os avanços do Temer, como o teto constitucional, a PEC 55,
que limita os gastos públicos, que na verdade corta gastos públicos em saúde, educação, infraestrutura, etc., né, para garantir a meta fiscal. A meta fiscal é esse, é o dinheiro deles, que fica ali blindado, trancado. É a forma que eles têm para meter a mão no orçamento público, nas riquezas do país, no pagamento, nos impostos que o povo paga, sobretudo os trabalhadores. É assim que eles metem a mão. É o Estado a serviço, né, dessa elite da direita. É isso aí. E o Estadão fala isso sem meias palavras. Meta fiscal, esse é o objetivo. Aí diz aqui que o drama é que tudo isso, a PEC 55, né, fica abalado se não houver desdobramentos na aprovação da reforma da Previdência e em outras medidas no campo fiscal. A capitulação nas metas é péssimo sinal, porque o Temer andou dizendo aí, né, que eles podem rever a meta fiscal, ou seja, reduzir um pouco essa dinheirama que é despejada do orçamento no tal do superávit primário, que é a garantia do pagamento desta farra financeira, do mundo financeiro, do projeto neoliberal. Né? E diz aqui que na retaguarda, no Congresso, porém, há quem se sinta credor de Temer por ter barrado esta primeira denúncia do Procurador-Geral da República, a investida do Janot a serviço do Grupo Globo contra ele. E já cobra mais para votar na reforma da Previdência, diz aqui o editorial. Quanto custaria aprovar um verdadeiro ajuste? Pergunta o editorial. Certamente um preço que inviabilizaria o próprio ajuste. É isso aí. Aí entra em cena um prócer deles, né, um porta-voz poderoso, que é o Fernando Henrique Cardoso. Participou aqui de um debate, jantar, diz a matéria aqui do Globo, né, de uma empresa de arquitetura. Um debate intermediário por quem? Carlos Alberto Sardenberg, porta-voz dos Marinhos, um dos mais boquirrotos, mais desonestos, intelectualmente falando, né, politicamente falando, moralmente falando, eticamente falando, desta trupe do Grupo Globo. Né? Aí o Fernando Henrique diz aqui, né, teria dito para o Sardenberg que não há dúvida de que existe uma operação abafa, aquela história do ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, que ele falou que existe uma operação abafa da Operação Lava Jato, é a briga de facções. Eles querem a Operação Lava Jato, né, o espectro da Operação Lava Jato contra o Temer. Né? Primeiro contra o Lula, que é o objetivo final, a finalidade precípua da Operação Lava Jato, contra o PT, contra a esquerda, e agora, no interesse deles, eles querem a Operação Lava Jato. Aí a reação do outro lado, o jornal Estado de São Paulo, que eu venho falando aqui, dizendo verdades absolutas sobre aquele comportamento. É isso, né? Esses agrupamentos não têm diferenças. O Centrão, o Grupo Globo, outras máfias midiáticas, a Operação Lava Jato, o Rodrigo Janot, todo é o padrão deles. Eles se degladiam, aí querem dizer o seguinte, até os políticos, aí põe tudo no mesmo saco. O Fernando Henrique fala isso claramente aqui. Né, que tem a Operação Abafa, diz ele aqui, e que se ele estivesse no lugar do Temer, o que ele faria? Né? Ele anteciparia as eleições. Isso é o Globo, descaradamente o Globo. Sai Temer, eleições. Aí ele diz aqui, se não for assim, vamos ter que esperar em 2018. E se a gente chegar em 2018, a gente precisa, diz aqui, hoje é de uma mensagem de coesão e de alguém que seja capaz de fulanizar esta mensagem, alguém que não seja exclusivisionista, possivelmente falando aqui do Lula e do Ciro Gomes. Agora, se as pessoas vão acreditar nessa mensagem, não sei, eu sei, não vão. Quem vai acreditar nessa gente, nesse mundo da lama? Né? Aí ele segue aqui falando, né, dessa questão da necessidade, né, de consolidar, não que ele fala aqui de consolidar o governo, na verdade é consolidar o golpe, consolidar a linha das reformas que ele diz aqui. A grande questão deles é essa aí. Né? Porque ele procura, na verdade, a consolidação desse rumo do golpe, né? E os métodos deles são isso aí, dessas histerias, desses comportamentos histéricos. O Fernando Henrique, ele passou os 2 governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacando Lula, chamando inclusive ele de incompetente, inepto do ponto de vista gerencial, um misto de arrogância com inveja, porque o Lula é muito superior a ele. Né? E o comportamento também lá no Senado Federal, dessa gente, lá aquela turma lá do Magno Malta, Álvaro Dias, Ronaldo Caiado, né? O comportamento da Lava Jato, Sérgio Moro sobretudo, histérico, né? Tudo dando aqueles gritinhos dele, não tem estrutura intelectual para enfrentar um debate. Aí faz tudo o que ele faz lá, porque ele está instrumentalizado, ele é de uma mediocridade, o Sérgio Moro,
que não é diferente dessa mediocridade que a gente vê aí no Centrão, no Globo, né? Não tem moral, ética, né? Consequentemente não tem consistência intelectual para enfrentar um debate. Por isso que a defesa do Lula põe essa turma toda no bolso, no chão, no chinelo. É importante a gente ter essas coisas na devida conta, essa litania do Fernando Henrique Cardoso, esse blá blá blá, esse nhen, como ele costumava dizer, né? Porque é um mantra, né, que eles criaram aí. E é importante a gente separar esses mundos, né? A gente não pode confundir as coisas, né? Não pode igualar tudo, né? Se tudo é igual, né, o mais sujo, o mais limpo, o mais correto, o mais ético, fica também igual aos outros. Eles tentam igualar exatamente por política. É político, todo mundo é político, sem fazer as distinções necessárias. Isso foi assim nas campanhas de 89, de 94, 98. Né, o Fernando Henrique tentou organizar um movimento chamado Operação Fênix, com essa turma aí do Temer, Gedel Vieira, Moreira Franco, né, para tentar voltar ao poder nas eleições de 2016. O problema é que o Fernando Henrique é isso aí, né? Ele posa de intelectual, né, acima esse povaréu aí, Lula, essa gente. É desse jeito que eles pensam, que eles tratam. A elite, a direita brasileira. Por isso que é a diferença entre povo e elite. E é uma diferença fundamental, inclusive do ponto de vista do comportamento ético e moral. Fundamental isso. Aí o Fernando Henrique aparece, fala as obviedades dele de maneira arrogante, provocativa, olha para a câmera, sorri, né, e diz, ó, o caminho é por aqui. A questão é, ele pode ter êxito. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.